Graça e paz, shalom, sejam muito bem-vindos a mais um Boletim da Fé e dessa vez na nossa semana especial Rema, estamos aqui para aprender mais um pouco sobre uma nova matéria do Rema. O Rema que mudou a minha vida e você que fez com certeza pode colocar aqui nos comentários, o Rema mudou a minha vida. E sabe, você que ainda não conhece o Rema, você vai poder conhecer através desse Boletim da Fé. Antes de eu começar a palavra, eu quero que você compartilhe esse link, que você copie esse link, de alguma forma compartilhe, mande um aviãozinho aí para alguém dessa palavra, para que eles possam receber mais de Deus. Sabe, uma só palavra da parte de Deus pode mudar toda a história da sua vida. Então, imagine uma pessoa que está num momento de necessidade e receber a palavra que você enviar. Você pode ser um canal de Deus para mudar toda a história da vida dele. Amém? Então, fica pronto, aquece teu espírito, porque nós hoje vamos falar um pouco da matéria Justiça de Deus. Essa matéria que é poderosa, que ela é muito abençoada, que ela mudou minha vida sobre vários sentidos, vários âmbitos. Então você hoje pode receber um pouco mais dessa renovação da mente. Porque quando nós renovamos a nossa mente, segundo a palavra, vamos poder desfrutar da vontade de Deus. E como é que é a vontade de Deus? Ela é boa, perfeita e agradável. Então Deus não quer que você desfrute de nada ruim, de nada pesaroso para você, algo que possa trazer sofrimento, mas Deus quer que você traga alegria na sua casa. E para isso Ele precisa renovar a nossa mente através da palavra. Glória a Deus. Então compartilha aí, dá o like, se inscreve no canal, ativa as notificações se você está no YouTube, do nosso canal do YouTube do Verbo Zona Norte. Estamos aí crescendo bastante em número e vamos fazer essa palavra se espalhar mais e mais. Quem sabe um dia, eu creio nisso, vamos estar em alta aí no YouTube, graças a você que está compartilhando bastante. Amém? Então glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Vamos aprender hoje sobre justiça de Deus. Ah, eu vou saber que a mão de Deus pesa. Não é bem assim. Amém? Vamos aprender um pouco o que Deus fez por nós em Cristo. Amém? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Glória a Deus. Fala assim na sua casa. Glória a Deus. Fala assim, Deus é bom. Fala, Deus me ama muito. Amém? Se empolga aí no seu lar. O Kenneth Hagin sempre dizia algo que eu sempre procuro me policiar quando eu ouço a palavra, que ele dizia o seguinte, que quando você se empolga com a palavra, ela começa a funcionar para você. Então, se você ouvir a palavra de qualquer jeito, o que vai acontecer? Nada. Mas se você ouvir empolgado, animado, algo vai acontecer, algo vai se mover no teu espírito e vai mudar a tua vida. Amém? Glória a Deus. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Amém? Você pode falar aí na sua casa, eu sou justiça de Deus. Amém? Então nós somos justiça de Deus. Jesus, ele se fez pecado. Jesus não cometeu nenhum tipo de pecado. Ele, na verdade, se fez, ele recebeu os nossos pecados, as nossas doenças. Ele se tornou pecado para que nós recebêssemos a justiça dele. A posição dele diante de Deus. Que posição é essa? A posição de justiça. E o que significa isso? Eu anotei aqui uma definição, que inclusive está na apostila do Rema. Você, quando for se matricular ou fazer o Rema, você vai ganhar um material poderoso que ele vai trazer resumida cada matéria de forma bem clara, bem objetiva. E ela fala assim, justiça de Deus é a capacidade ou a habilidade de estar diante de Deus sem medo, culpa, complexo de inferioridade ou condenação, chamando de Pai, como se o pecado não existisse mais. Aleluia! Glória a Deus! Não é poderoso isso? Então, quando nós entendemos a nossa posição de justiça de Deus, não vamos ficar mendigando a atenção de Deus. Pai, eu quero chamar a tua atenção. Você não precisa disso. Você já tem em Cristo uma posição de justiça. Deus, ele conquistou isso para você, não precisa ter medo de estar diante de Deus. Ah, Deus Todo-Poderoso. Não, Ele é teu Pai. Sabe, quando nós chegamos na casa dos nossos pais, a gente não pede licença. A gente sai abrindo a geladeira, a gente deita na cama dele. Existe uma liberalidade da nossa parte e da nossa parte, do nosso Pai nem se discute. Ele não se preocupa se você deita na cama dele, se você pega uma comida na geladeira, porque Ele é teu Pai. E assim nós devemos tratar Deus sem religiosidade. E é isso que o entendimento de justiça de Deus traz para nós. Nós podemos tratar Deus como Pai. Tratar Deus não como aquele homem sério, barbudo, que está sentado num cajado no trono,
jogando raio e castigando as pessoas. Não, você começa a entender que Deus é teu Pai e que Ele te ama e Ele deseja ter um relacionamento íntimo e sincero contigo. E aí você não vai entrar de forma com culpa, com condenação, até porque em Romanos 8:1 diz: já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós não estamos mais em condenação, estamos em Cristo. Aleluia! Então isso é ser justiça de Deus. É a condição instantânea do crente ao nascer de novo. Então na hora que você nasce de novo, naquele mesmo momento, você entra no reino de Deus, você se torna a justiça de Deus, e ali você pode levantar as mãos com o sangue de Jesus sobre a sua vida e dizer: Pai, eu te amo. Pai, eu te adoro. Você começa a ter a liberdade de ter um relacionamento com Deus e de pedir o que quiser para Ele, sabendo que se você pedir algo segundo a vontade dEle, vai acontecer. Que você conectado com Ele, você vai conhecer a vontade dEle. Amém? Glória a Deus. E muitas pessoas acham que precisam conquistar uma posição diante de Deus. Pai, eu preciso tirar esse céu de bronze. Não, esse céu de bronze não existe mais. O véu se rasgou de cima a baixo. Nós somos justiça de Deus. Amém? O céu está aberto para nós. Estamos numa temporada de céus abertos. Os ventos estão soprando a nosso favor. Deus está do nosso lado. É esse entendimento que a justiça de Deus traz. Aleluia! Lá em Romanos 5, versículo 17... vamos entender um pouco mais sobre isso. Eu creio que o conhecimento bíblico que vai trazer clareza sobre esse assunto para nós. Não apenas exemplos que eu trago aqui, mas a própria palavra de Deus pode nos esclarecer e fazer entender quais são os óculos da justiça de Deus, como você pode enxergar Deus de forma diferente. Versículo 17 diz assim de Romanos 5: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Olha aí, o dom da justiça. Veja só, um dom é um presente. Essa palavra no original também quer dizer presente. Então Deus ele não está querendo que nós façamos algo para alcançar isso. Nós recebemos Jesus, recebemos o presente da justiça. Nós somos justiça, aleluia. Glória a Deus. Assim reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ou seja, aquele que recebeu a abundância da graça e o dom da justiça, ele pode reinar em vida. Ou seja, as circunstâncias não dominam mais nós, mas nós somos dominados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos recebidos desse dom da justiça, revestidos da graça de Deus. Há uma capacitação de Deus em nós para reinar em vida, para andar em justiça, para que o mal não nos toque mais, porque nós não estamos mais sob o peso do pecado, nós estamos debaixo da graça de Deus. Aleluia! Fala assim: eu tenho paz com Deus. Amém? Uma vez, eu lembro, eu estava recém-convertido, o pastor Júnior, brincando, as brincadeiras deles também me acrescentam e me abençoam. Ele falou: e aí, Rodrigo, tá em paz? Aí eu falei para ele: pastor Júnior, Romanos 5:1, pois sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Amém? Então, a gente não precisa andar fora da paz, fora da presença de Deus, porque paz não é apenas um sentimento, mas é a presença do Espírito Santo em nós. Mas por quê? Porque nós somos justiça. Esse é o motivo de estarmos em paz. Você fala: estou em paz, eu sou justiça de Deus. Amém? Então vamos ler lá Romanos, capítulo 5, versículo 1. Fala assim: eu sou justo. Aleluia. Eu fui justificado em Cristo. Glória a Deus. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu justificado pela fé, ou seja, essa justiça é pela fé. Você precisa receber essa justiça, você declarar: eu sou justiça de Deus, eu fui justificado em Cristo. Você não é um pecador que está sendo justificado, você é um pecador que foi redimido. Você não é mais pecador, você agora é salvo, você é santo. Amém? Você não pertence mais ao pecado para você. Agora você deixou a condição de pecador para ser a condição de santo, uma condição de justiça, por causa da fé que você creu em Jesus. Amém? Então, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9, também continua essa ideia. Logo, muito mais agora, ou seja, agora mesmo, sendo justificados pelo seu sangue. Aleluia, fala assim: eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Aleluia, nós fomos justificados pelo sangue. Não foi algo que nós fizemos. Foi como a gente leu lá, aqui em Romanos.
Foi um dom que Deus nos deu. Por causa de quê? Por causa do sacrifício de Jesus. Um sangue foi derramado para sermos justos, justificados em Cristo. Aleluia! Então vamos continuar. Sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então Deus nos salvou da ira vindoura. Agora nós temos o sangue sobre nossas vidas. Não importa o que você fez no passado, meu irmão. Não importa o que eu fiz no passado. Agora o sangue de Jesus cobre as nossas vidas. Estamos revestidos com um sangue mais puro do que tudo. Um sangue poderoso. Um sangue daquele que derramou por nós na cruz do Calvário. Aleluia! Glória a Deus! Se você observar a vida de Adão e Eva logo na origem, ou seja, no Gênesis, no start das coisas, eles viviam em justiça. Eles todos os dias conversavam com Deus face a face. Eles tinham intimidade com Deus. Mas o pecado entrou e ali, através de Eva e de Adão, por serem seduzidos por aquilo que a serpente estava falando, e eles perderam essa posição de justiça. Não foi Deus que tirou eles. Eles saíram dessa posição. Mas agora, através de Cristo Jesus, nós podemos retornar a essa posição. Aleluia! Glória a Deus! Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós não somos mais a imagem do pecado que cometemos. Muitas vezes vivemos situações, eu já vivi no pecado, já vivi no mundo, e aquelas situações negativas nos marcam. E muitas vezes um erro que cometemos, achamos que nos define. Mas agora nada disso negativo nos define mais. O que define agora a nossa vida é o sangue de Jesus. Agora somos santos, justificados, redimidos por Cristo Jesus. Essa palavra redimidos quer dizer resgatados por um preço. Ou seja, não importa o que você viveu, Deus não vai consultar o teu passado para determinar o teu futuro. Deus tem um futuro glorioso para você. Aleluia! Glória a Deus! E aí a gente pode perceber que houveram efeitos da falta da justiça de Deus. Por as pessoas não entenderem a justiça de Deus, elas começaram a desfrutar de coisas que Deus não planejou. Você sabia que Deus nunca planejou nós termos medo? Amém? Por quê? Você pode perceber que Adão, quando ele pecou, a Bíblia diz que ele tive medo e me escondi. Ou seja, uma das consequências daquele que não sabe que é a justiça de Deus, ele começa a ter medo. Medo de estar perto de Deus, medo de assalto, medo de coisas ruins, medo de doença. Mas por que isso? Porque ele não tem a consciência de que ele é a justiça de Deus. Mas eu e você nós temos. E não precisamos ter medo de Deus, medo de qualquer tipo de coisa que possa sobrevir às nossas vidas. Nós sabemos quem nos reveste e quem nos fortalece. Fala assim, o medo não me pertence mais. Coloca aí nos comentários, o medo não me pertence mais. Eu não tenho espírito de medo, eu tenho espírito de amor, alegria e de ousadia em minha vida. Aleluia! Outra coisa que Adão ele começou a falar na hora que ele pecou, que ele saiu da posição de justiça, foi vergonha. A Bíblia fala que eles perceberam que estavam nus. Eles têm vergonha de Deus. E sabe, uma pessoa que é a justiça de Deus, ela não tem vergonha de Deus. Ela mesmo cometendo algum tipo de erro, algum tipo de pecado, ela chega, Pai, eis-me aqui, Pai, para você me restaurar, para você me levantar, para você me conduzir no rumo certo, Pai. Eu me arrependo, Pai. Eu creio, Pai, que o Senhor é aquele que me restaura. Eu não tenho vergonha de estar diante da Tua face, porque eu sei que no Teu trono existe graça disponível para mim. Então é isso que uma pessoa que é a justiça de Deus é. Ela pode até errar de alguma forma, porque nós estamos isentos de errar. Amém? Mas ela vai chegar diante de Deus sem vergonha, sabendo que Deus é aquele que restaura e não aquele que castiga ou que maltrata. Amém? Glória a Deus. Senso de culpa. A gente pode perceber que em Adão ele se escondia da presença de Deus. Ele sabia que estava culpado, que ele tinha errado. Mas sabe, agora a gente não tem mais culpa diante de Deus. Já não há condenação que estamos em Cristo Jesus. Eu entro diante de Deus. Pai, você é o meu Deus. Eu te amo com ousadia no trono da graça. Aleluia. Outra coisa é complexo de inferioridade. Muitas vezes a gente se baseia naquilo que é natural em nossas vidas. Por causa de algo que nós temos, que nós vivemos, achamos que somos inferiores a qualquer outro. Mas saiba que você é filho de Deus. Você é obra dele. A Bíblia diz em Salmo 139 que as obras de Deus são maravilhosas. Aleluia! Então eu e você somos maravilhosos, somos obras de Deus. Ninguém pode dizer para você que você é feio, que você é inferior, que você é pobre, porque você é algo superior. Você é a imagem e semelhança de Deus. Não somos melhores do que ninguém, mas nós sabemos que não podemos ser desmerecidos ou desvalorizados por nada, porque sabemos a quem pertencemos. Somos justiça do Deus vivo. Aleluia! E vocês podem perceber que Adão, a primeira coisa que ele fez foi quebrar o relacionamento dele com Deus. Por quê?
por causa desses sentimentos errados que chegaram para ele. Ele quebrou o relacionamento com Deus, ele se escondeu de Deus. Mas sabe, quando você se rende à presença de Deus, a essa justiça de Deus, você chega, Pai, eis-me aqui, eu quero crescer, eu quero avançar, existe algo novo para a minha vida, existe algo que Ele preparou para mim e eu sei que eu vou desfrutar todos os dias. Aleluia! Então a gente precisa entender que não estamos mais debaixo do pecado. Mas Rodrigo, vez ou outra, eu sou crente e eu erro, você pode falar isso para mim. Pecado quer dizer errar o alvo. Mas por isso não quer dizer que é a sua natureza mais. Nós não temos mais a natureza do pecado. O pecado ele é um acidente em nossas vidas. Então o que é que eu preciso entender? Eu preciso entender e reconhecer a graça de Deus sobre a minha vida. Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 14, foi um versículo que me libertou quando eu me converti. Vamos ler lá. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Ou seja, você errar o alvo, você sair daquilo que Deus tem para você, sair da posição de justiça. Pois não estáis mais debaixo da lei, mas sim da graça. Ou seja, eu não estou mais debaixo do pecado, da lei, de ordens, isso ou aquilo. Eu estou debaixo da graça. E o que é a graça? Uma liberdade para pecar? Não. A graça é um poder que me capacita a viver de forma santa. Amém? Então é esse entendimento. Deus ele não está rejeitando a nossa vida, Ele está nos chamando para nos capacitar, nos fortalecer, para termos o toque divino em nossas vidas. Então alguém que tem a justiça, que é a justiça de Deus, ele tem um toque divino na vida deles. Ele não está mais debaixo do pecado, da lei, ele está debaixo de uma graça que o capacita. E por isso o pecado não pode te dominar mais. Eu lembro que quando li esse versículo, uau, o pecado não terá mais domínio sobre mim, eu tenho a graça de Deus. Eu comecei a viver livre do pecado, porque eu pude entender que a graça de Deus me dominava agora. Eu sou justiça de Deus. Aleluia! Lá em Gálatas 3:1. Então, o entendimento de que você é justiça, ele vai fazer você viver pelo Espírito e não pela lei, não pelas obras da sua força. Lá em Zacarias fala que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Você reconhecer que você tem um sopro de Deus que pode vir sobre a tua vida e te capacitar a viver o melhor dessa terra. Lá em Gálatas 3:1 diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só isto quero saber de vós. Recebeste o Espírito por obras da lei ou pela mensagem da fé? Sois tão insensatos, tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne. Então não estamos mais na carne, nos aperfeiçoando por nossa força, mas pelo Espírito podemos nos fortalecer e melhorar dia após dia. Existe um fortalecimento do Senhor para nós. Eu estava vendo a apostila do Rema, e eu vi uma tabela bem interessante. Você que já fez, você pode reconsultar a sua apostila, porque essa tabela me abençoou bastante. E ela traz uma comparação, uma pessoa que vive debaixo da lei e alguém que vive debaixo da graça. Ou seja, alguém que tem uma consciência de que ele é a justiça de Deus. Uma pessoa que vive debaixo da lei, ela acha que Deus está impondo os padrões dele, os padrões divinos, baseados na santidade dele, com o objetivo de revelar o nosso pecado e nos fazer conscientes da nossa necessidade dele. Ou seja, apenas aquela coisa forçada. Ah, Deus ele quer me pegar porque ele é muito santo. Eu não vou conseguir acertar nunca. Não. Como é que a graça vai ver isso? Que Deus está transferindo a vida dele para mim porque ele é bom. Uau! Veja a diferença. Eu não estou preocupado em cumprir leis. Deus ele não está preocupado nisso. Porque Jesus ele cumpriu a lei para nós. Ele está preocupado, ele não está, preocupado é só uma expressão, mas Deus está interessado, corrigindo, deixando de forma mais clara, Deus está interessado em impor sobre nós, ou seja, transferir para nós o poder dele, para que nós podemos cumprir a palavra. E você pode perceber que agora as leis estão escritas no nosso coração. Ou seja, eu não preciso perguntar, eu faço isso ou aquilo. O Espírito Santo dentro de você, nessa nova natureza, vai te instruir no que você deve ou não fazer. E isso é viver em justiça. Aleluia, glória a Deus. Então, na lei, ele vai condenar o pecador. Na graça, ele vai redimir o pecador. Aleluia, glória a Deus. Quando você olha a lei, aquilo que você deve ou não fazer, você vai ver que eu não consigo tirar o pecado. Eles faziam sacrifícios anuais, mas não conseguia tirar o pecado de dentro. Mas Jesus ele veio com o sangue dele e tirou esse pecado de dentro de nós. Ou seja, ele trouxe uma redenção, ele purificou a nossa consciência com o sangue de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Então ele diz assim na lei,
Pague o que você deve, ou seja, se você pecou, você tem que pagar de alguma forma. Mas na graça diz, já está tudo pago. Jesus já pagou todas as coisas, só preciso receber aquilo que Ele já fez. Aleluia! Isso é que a justiça faz. Amém? Estamos debaixo de uma graça sobre nossas vidas. Aleluia! Então é isso que Deus quer para nós. Ele quer revelar o amor dele pela humanidade, através de sermos justiça de Deus. Aleluia! E para a gente terminar, vamos ver algumas coisas que Deus ele compartilhou comigo esses dias. Aleluia! Glória a Deus. Fala assim, Deus é bom. Aleluia! Veja só isso aqui, essa frase. As consequências do pecado dos homens foram levados para a conta de Cristo. E as consequências da obediência de Cristo foram levadas para a conta do crente. Uau! Aleluia! Isso é ser justiça. As consequências do teu pecado foram para a conta de Jesus. Mas as consequências da obediência dele foram para a nossa conta. Isso é ser justiça. Gente, então isso é só um gostinho de como é a matéria da justiça de Deus. É uma matéria muito rica, são muitas aulas. Eu tentei resumir aqui, mais ou menos. Mas saiba que você está debaixo de uma condição como você tivesse nunca pecado antes. Isso é ser justiça. É estar diante de Deus como um pai. E que você nunca tivesse pecado antes. Então até o próximo Boletim da Fé. Fique na paz. Shalom!